tinha conseguido um excedente de 308 milhões. Eduardo Paz Ferreira é convidado deste grande jornal. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Ainda hoje estava a ler um colunista no Financial Times que dizia que por essa Europa fora a palavra reforma tem-se usado muito, mas tem sido mal entendida. É essa a ideia que tem também. Não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa. Quando se fala em reformas, estamos a falar aqui de conceitos muito diferentes. É muito curioso, eu também li o artigo a que se refere, naturalmente, o Wolfgang Schau, e também outro, curiosamente, que com certeza o Ruben Bicho também leu, que é o do Paul Krugman. Exatamente, e a questionar aqui esta no paixão mesmo pela austeridade. tema, não é? Da paixão pela austeridade, mas então o artigo do Financial Times que cita é especialmente interessante, porque no fundo é a ideia que a austeridade pode destruir a reforma. Isto é, que a verdadeira reforma do Estado que é necessária não se pode conseguir em momento de austeridade. Ele, aliás, cita várias coisas que me parecem muito corretas, como, por exemplo, é preciso mais flexibilidade no mercado laboral, mas para isso era preciso a chamada flexi-segurança, tão do agrado dos países nórdicos, mas isso implicaria aumento da despesa do Estado e assim sucessivamente. Digamos, todas as medidas que poderiam fazer sentido como reforma do Estado são medidas custosas. Tentar conjugá-las com a austeridade é, de facto, um desastre. Há aqui conceitos que estão em choque. Mas esse é um tema que deveria servir como base de reflexão nesta sétima avaliação da Troika? Claro que sim, enfim, resta-nos esperar que alguma vez chegue, digamos, essa capacidade de pensar as coisas para além de algumas evidências e de algumas ideias feitas. Mas tenho maior receio que isto não aconteça. Porque, por um lado, a Troika, e apesar do próprio Fundo Monetário Internacional ter feito aquela espécie de meia-culpa que tinha avaliado mal o efeito recessivo da austeridade, a Troika parece dotada de algum autismo a essa autocrítica de pelo menos um dos seus elementos, porque tudo o que se vê é insistir nessa austeridade. E depois, por exemplo, eu assisti com preocupação uma declaração do ministro Vítor Gaspar a semana passada, que, referindo-se aos maus resultados previstos designadamente pela União Europeia, pela Comissão Europeia, dizia qualquer coisa do género: vamos ter que tomar medidas, e eu ingenuamente pensei que as medidas eram para contrariar a subida do desemprego, mas não eram medidas no sentido de reforçar a austeridade orçamental. Este plano B para... O tal plano B, que me parece o mais inoportuno possível, não é? E inoportuno de dois pontos de vista. Primeiro, pelos resultados que evidentemente vai ter na economia, e depois porque vai aparecer num momento em que não há qualquer base social de apoio para ele. Aparentemente, não só a oposição, enfim, está já bastante fora disso, como, enfim, por muito que custa ao Primeiro-Ministro, parece haver um descontentamento social bastante grande, que não se esgota, enfim, num folclore de uma ou outra manifestação, como se vê que no próprio quadro das pessoas associadas aos partidos que estão no poder, a contestação é cada vez mais evidente. Recentemente, por exemplo, enfim, daquilo que se viu nas televisões, em duas sessões em que estiveram dois ministros deste governo, o pobre do Ministro da Saúde, que até teve que responder em Coimbra sobre o encerramento de linhas de comboio e outras coisas, e o Ministro Vítor Gaspar aqui no Altis, enfim, foram, digamos, sujeitos a um interrogatório pouco amistoso pelas bases do PSD. Acha que uma mudança de pensamento e de estratégia relativamente à economia portuguesa só surgirá por via da Troika? Acha que o Governo não vai tomar essa iniciativa de procurar uma aposta mais forte em medidas de crescimento, eventualmente? Vamos lá ver. Ou nem de um lado nem do outro? Pois, eu receava ter que ser ainda mais cético. Acho que uma revisão geral de linha de pensamento não vai acontecer por iniciativa nem numa nem de outra das partes. É certo que poderíamos ser tentados a ter alguma esperança que a União Europeia, recentemente, houve alguns sinais, como é que ia dizer, de maior sensatez por parte do Olli Rehn, da própria Viviane Reding, mas parecem-me coisas muito frágeis. Agora vai acontecer uma coisa, e as eleições italianas hoje, enfim, ainda não se sabe bem o resultado, mas já se percebeu que qualquer que ele seja vai ser muito mau do ponto de vista da estabilização da Itália e do ponto de vista da persecução de qualquer projeto de austeridade em Itália, vai de novo lançar uma grande crise na zona euro. Isto reflete bem algum voto de protesto?
Não só impressionante. em sentido do Berlusconi, que adotou um discurso muito anti-medidas de austeridades que estão a ser impostas pela Europa, mas, sobretudo, o movimento 5 estrelas. Não é? É impressionante, não é, que um partido que não tem qualquer ideologia clara, não tem qualquer projeto claro, se assume claramente só como um movimento de revolta e de protesto, tenha 25%. Arrisca-se a ser o partido mais votado. Neste momento está cabeça a cabeça com o Partido Democrático de esquerda. Isto mostra, digamos, o grande cansaço do eleitorado e também, digamos, repare, na Itália, o Sr. Berlusconi é uma criatura desprezível, nós vemos-lo fazer coisas horríveis, mas a verdade é que ele foi um pouco alvo de um golpe antidemocrático que o tirou de poder. E recentemente o primeiro-ministro Mário Monti, pessoa por quem, enfim, tem consideração intelectual, mas, por exemplo, não hesitou em usar o argumento que a Sra. Merkel veria com maus olhos que a esquerda ganhasse as eleições. Com franqueza, não é a melhor forma de motivar o eleitorado, esta ideia que as decisões são da Sra. Merkel, que a Sra. Merkel pode fazer e desfazer governos, não me parece bom. Agora, nós estamos a assistir uma coisa perigosíssima, porque na Itália já temos esse movimento, mas temos a Espanha, onde é claro o aumento da tensão social e, digamos, o afastamento crescente das pessoas em relação aos partidos políticos. Talvez isso se sinta já em Espanha de uma forma mais nítida que em Portugal, mas começa também a aparecer. Quais são os efeitos que isto pode ter nos valores democráticos, naqueles valores com que nos habituamos a viver e que pensávamos que eram para sempre, é qualquer coisa de perigoso, garantidos. Eu, quando falo, eu ainda sou do tempo em que não havia democracia em Portugal, não é? Mas quando falo com pessoas mais novas, eles olham para mim e dizem, mas o que é que pensa? Isto não é assim por Não é algo que se possa perder, não é? À partida parecia ser assim. Oxalá que não. No caso português, o que é que este Executivo pode fazer, de facto, para voltar a reconquistar alguma confiança do eleitorado, dos cidadãos? Eu não sou um analista político propriamente, nunca percebi, aliás, como é que se ascende a essa categoria de analista político e fijo com a aval de algum canal televisivo, mas não vou pedir Normalmente contribui, não é? Portanto, não sou analista político, mas creio que, digamos, o desgaste deste governo é muito grande e de algumas das suas figuras, como sabemos, em especial. E, portanto, porventura, a hipótese de uma remodelação governamental podia ser útil. Se ela é suficiente, tenho dúvidas. Porque mais do que pessoas estão aqui em causa, de facto, políticas. E esta orientação mais ou menos suicidária de seguir no rumo da austeridade a qualquer preço, com a consequência na economia real que estamos a ver, parece uma aposta muito errada. Agora, creio que todas as sondagens mostram que isto não está a beneficiar muito também o próprio Partido Socialista, não é? O PSD está a descer, mas o Partido Socialista não sobe. O que é preocupante no tal sentido que as pessoas, porventura, estão a deixar de encontrar resposta no quadro dos partidos democráticos normais. Ou seja, pode aparecer um 5 estrelas em Portugal. Que recolha esse voto de protesto. Mas se encararmos aqui uma mudança de pensamento, isso tem de ser acompanhado aqui por um segundo resgate, digamos. Mais tempo para Portugal cumprir as metas, mais dinheiro, eventualmente, para se conseguir implementar medidas de crescimento. Repare, digamos, a expressão segundo resgate normalmente soa às pessoas de uma forma pesada, toda a gente começa a pensar que isto é uma coisa muito negativa e tal, mas qualquer que seja o nome, alguma coisa vai ter que ser feita. Aliás, basta pensar que o valor da dívida pública em relação ao PIB, que se pensaria que era de 120%, o que já era brutal, agora já ultrapassou os 120%, já era nos 122,5% ou qualquer coisa assim. O que significa que para haver qualquer hipótese de redução, ou pelo menos de paragem desta subida da dívida pública, era preciso gerar saldos orçamentais de tal forma folgados nos próximos anos que é totalmente fora de questão. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, tudo isto vai ter que ser revisto. Mais prazos, mais financiamentos, provavelmente o tão contestado haircut, ou se quiser, o tão contestado perdão da dívida parcial, perdão de juros, redução de juros, tudo isso vai ter que ser feito. Era melhor que fosse mais rapidamente do que termos que chegar lá em condições de muito maior desgaste social e muito pior possibilidade de êxito.
E Portugal deveria esperar por essa eventual alteração antes de avançar com a chamada reforma do Estado, com estes cortes nos 4 mil milhões? Já deveria ter esse outro cenário em cima da mesa antes Eu não consigo perceber duas coisas. Primeiro, não consigo perceber a passividade com que Portugal se apresenta nas negociações internacionais, até que ao lado em Espanha o Sr. Rajoy, que é tudo menos o exemplo do governante que eu gostaria de ter, esclareça-se, mas o Sr. Rajoy, do ponto de vista do relacionamento com os potenciais financiadores externos, com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário, tem tido uma posição de coragem e de iniciativa permanente. Nós, às vezes, parecemos quase aquela velhinha a quem querem fazer atravessar a rua e ela não quer atravessar. Por exemplo, a França, em certa altura, enfim, também a posição francesa, enfim, é uma coisa um pouco complexa, mas a certa altura estava a dar-nos um jeito para nos auxiliar e nós, por amor de Deus, não se incomodem que nós queremos cumprir, queremos ser melhores do que todos, queremos ser os mais obedientes. Isto não faz qualquer espécie de sentido. Não nos leva a parte absolutamente nenhuma. Temos que conseguir mudar de ideia. E em relação a esta hipótese de cortar 4 mil milhões, bom, eu aí não tenho palavras. Quer dizer, isto é o suicídio em direto. Nós temos, por exemplo, nos últimos dados, como conhece, uma quebra brutal da procura interna. Se vamos ainda fazer este corte, que significa mais reduções nos salários dos funcionários públicos, mais despedimentos, quem sabe se ainda mais impostos, sei que isso é possível ainda, então, digamos, estamos a querer secar completamente a economia. Não há projetos que possam arrancar. E nem sequer a mítica ideia das exportações vai funcionar. Porque, como sabemos, toda a Europa está numa situação económica que não vai permitir o aumento das exportações portuguesas. Pelas suas palavras, olhar para 2013 como um ano de viragem, como já foi dito pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças, é possível? Eu recearia que seria uma viragem no pior dos sentidos, porque não vejo que o ano 2013 possa trazer nada de bom para Portugal. E repare, também por uma razão fundamental, porque não vejo que possa trazer nada de bom para a Europa. E de repente ainda vamos mais longe, porque também, como sabe, nos Estados Unidos, onde as coisas estão a correr bastante bem, a recuperação económica americana, embora não muito sólida, é sensível, mas há de novo a ameaça de chegarmos à situação de impasse, ao chamado precipício fiscal, com o congelamento, a redução das despesas e tudo isso. E, portanto, a economia mundial pode entrar numa situação gravíssima. E nós, que somos apenas esta pequena parcela, vamos além do que vamos pagar pelas nossas próprias políticas, pagar, fundamentalmente, o que é feito pelas políticas externas. E aí, verdadeiramente, a medalha de ouro vai para a Comissão Europeia e para a União Europeia. Para a Sra. Merkel, em suma, para pôr o nome nas coisas. Igor Paz Ferreira, muito obrigado pela presença neste grande jornal.